Ó, você que está escutando isso aí, a sua empresa pode dar férias para o seu setor fiscal de 5 dias úteis em 2028, tá? Até lá sem férias, depois sem férias. Porque em 29 começa uma grande tsunami, que é aquela massa de mudança, que vai perdurar de 29 até 32, acabando em 33. O que vai acontecer, Paulo? Paulo Duarte, sócio da Stock Forbes e uma das principais referências em tributação no Brasil. Com atuação profunda em tributação do consumo, cadeias complexas e operações internacionais, o Paulo traz uma visão técnica e prática sobre a reforma tributária e seus impactos reais nos negócios. Paulo, obrigado pela participação e bem-vindo ao The Alpha Room. Eu que agradeço o convite, estou aqui ansioso para a gente bater esse papo aí e solucionar dúvidas que talvez tenham ficado aí na cabeça do seu público. E como é um assunto complexo, né? Sempre tem alguma coisa que é, puta, não entendi aquilo, não entendi. Enfim, vamos tentar. Com certeza. Paulo, eu queria começar, você já afirmou, já vi outras matérias suas também, que o nosso sistema tributário no Brasil é muito complexo, talvez até o mais complexo do mundo, né? Então você já escolheu uma área bem difícil, né, para se trabalhar, principalmente no Brasil ainda. Mas para quem não entende, para quem é Pô, Ricardo, leigo, você fala alemão, cara. Entender o direito tributário não vai ser tão difícil, não. não, mas aí complicou demais. A gramática portuguesa é mais difícil ainda. Mas para quem é leigo, para quem não conhece muito bem, como eu, por que a gente está nessa situação? O Brasil está nessa situação que esse sistema é tão complexo assim? Eu acho que a complexidade, ela tem como espelho a nossa forma federativa. Então, o nosso constituinte lá atrás quis tanto que cada um dos entes fosse tão independente. Então, a União, as 27 unidades da federação, que naquela época é, é, ainda todo mundo estava tentando entender o que é ser tão independente assim. As 5.572 unidades municipais, quer dizer, todo mundo ter competência para legislar, administrar e recolher tributo. Imagina, cara. Então, o que se criou? Um monte de tributo, meio que fragmentados e divididos com essa galera toda. Isso tudo dentro de um país. E isso tudo tinha que harmonizar. E aí, na hora de se tentar harmonizar, o que aconteceu? Não, mas eu sou independente. A partir do momento que você cria essa lei para tentar me harmonizar, você está invadindo a minha competência. E aí, cada ente começava a precisar de dinheiro. Se você aumentava, você desequilibrava um pouco a federação. E aí a União tinha mais poder. À medida que ela sobe os seus tributos, porque ela tem uma competência privativa para instituir alguns tributos que os outros entes não têm, ela criava uma anomalia em relação à arrecadação dos outros. E isso, cara, durante 40 anos. Então você vai, a gente estava falando da Alemanha. A Alemanha tem um IVA. A legislação é federal, quer dizer, não tem os estados alemães, eles não têm ingerência para legislar. Eles não podem legislar em matéria de IVA, por exemplo, do Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer. Sim. Os estados, eles arrecadam. É diferente, tem uma competência administrativa. No Brasil, não, cara. Cada um deles legisla. E aí, o que se criou? Eu nem vou falar de outros, tá? Porque a gente está falando de uma reforma de 5 tributos Uhum. sobre o consumo. Quando eu falo sobre consumo, sobre transações para o consumo. Então, quando eu vendo um bem, seja material ou imaterial, quando eu presto um serviço, sobre esse tipo de operação eu tenho, tem mais do que isso, tá? Mas os principais são 5. É o ISS dos municípios, que é sobre serviços apenas, e tem uma lista de serviços que ele pode decidir. O ICMS, esse Szinho é de serviços também. Então, Sim. tem um pouquinho de serviço que o ICMS incide, mas principalmente a circulação de mercadoria. O IPI, que é só sobre produtos industrializados e ao longo da cadeia de industrialização. Quer dizer, saiu da cadeia de industrialização, por exemplo, um distribuidor, um atacadista vende para o varejista para o consumidor final, não tem IPI. PIS e COFINS, que são
tributo sobre receita, faturamento. Então, esses 5, que na Alemanha é 1, Sim. estão divididos entre todos esses entes. E aí a gente resolveu fazer essa reforma desses 5. Puta, Paulo, você falou de 5 e tem mais? Tem mais que ficou para trás. Tem gente aí que se escondeu da reforma, tá? A CID, por exemplo, não está nessa reforma. A gente tem um monte de CID espalhado, né? Mas, de fato, é por isso essa complexidade, viu, cara? Perfeito, legal. E você também, você já sentou nos 2 lados da mesa, certo? Você já trabalhou em Big Four, você já trabalhou na fazenda, né, na procuradoria também, e hoje você está numa advocacia bem renomada aqui no Brasil. E como é que essas experiências diferentes aí conseguiram te trazer uma visão meio diferente na sua vida, na sua profissão? É o que eu falo para todo mundo que trabalha comigo, mas principalmente os mais novinhos, e que existe uma tendência, principalmente, em grandes centros, da pessoa ficar ultra especializado. Porque se a gente tem o sistema mais complexo do mundo, é claro que você tem que buscar especialização, né. Se você tem uma cirurgia de joelho, o joelho é uma das cirurgias mais complexas do nosso sistema, você vai atrás do ortopedista especializado em joelho. O cara não faz ombro, não faz joelho. Então você precisa ir atrás dessa especialização. Só que, antes de você saber como operar o joelho, você tem que entender o corpo inteiro, cara. Porque você imagina, puta, operei o joelho, mas o cara deu uma parada cardíaca, morreu. O joelho tá lindo, agora o cara tá morto. Entendeu? Então, assim, é importante, principalmente os mais novos, tentarem ir atrás de uma multidisciplinariedade. A multidisciplinaridade, ela traz o que eu chamo da, vamos dizer, da parte horizontal de um T, que é você abrir o seu horizonte para você ter uma visão mais holística do problema. E depois você especializa, que é a perninha do T, tá? Então é isso que eu tento trazer para quem trabalha comigo, porque foi isso que aconteceu comigo e não foi deliberado. Eu não falei: "Vou ficar fazendo um monte de coisa". Não, foi acontecendo. Quando eu Sim. olhei para trás, falei: "Pô, legal, aconteceu". Mas eu não sei se eu fosse planejar minha carreira, se eu tinha tido tanta experiência. Talvez eu tinha eliminado algumas aí. Legal. Não, muito bom, mas eu sempre falo também, é importante você ver os outros aspectos também, os outros lados da mesa, né, então é sempre muito Ricardo, importante. nós somos seres humanos e o nosso para mim, o principal ponto que diferencia o ser humano dos outros animais é a comunicação. É a nossa capacidade de se comunicar em massa de maneira ordenada. E quando você pisa em diversos sapatos, você tem uma visão melhor quando você vai ter um interlocutor que está lá naquele sapato nesse momento. Então, ter a visão do físico é legal, porque eu entendo esse pessoal. Ter a visão, por exemplo, de um judiciário é legal, porque você entende a cabeça do juiz, e assim por diante. Então, se a pessoa tiver a oportunidade de ter mais experiência, melhor. Legal, muito bom. Paulo, vamos aprofundar mais na reforma tributária que justamente vai entrar em vigor agora E eu esse tô ano, eu né, tô com o olho no peixe, eu tô no gato, cara, porque é isso aí. exatamente nesse Tá saindo minuto. agora, né, uma notícia bem importante, né. Mas, mas explica para nós que quem não entende muito bem também, que realmente vai mudar, que realmente vai mudar ainda esse ano, e o que ainda é ruído, assim, o que as pessoas acham que vai acontecer, mas provavelmente não vai. Vamos ir de trás pra frente? Vamos. Cara, você não tem noção do Brasil que existe, que tá achando que reforma é reforma do quarto do estabelecimento, tem que contratar pedreiro, ou que ainda vai ter uma reviravolta. Ah, vai ter um tapetão. Ah, eleição ano que vem e se o outro lado ganhar, quer dizer, se a oposição ganhar e o governo perder, vai ter uma revira esquece. Já foi, já era. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para trás e olhar para frente e começar a entender como que eu vou implementar isso na minha empresa. Como eu vou evitar impactos negativos e como eu vou maximizar os impactos positivos. É isso que eu tenho que fazer, tá. O que está acontecendo exatamente nesse minuto? Nesse minuto, nesse ano, é o ano de teste.
Nada vai ser acrescido, não vai ter troca de tributo pelo outro. Não, é o momento do governo se preparar e de nós, contribuintes, também nos prepararmos. Tá tudo pronto? Não está tudo pronto. Inclusive, nesse exato momento que a gente está falando, está tendo um evento lá em Brasília, no SERPRO, com o governo federal, com representantes do Congresso, porque acabou de ser sancionada, com vetos, o PLP 108, que é a segunda lei complementar que regulamenta a reforma. Exatamente nesse minuto. E tem muita coisa que ainda está sendo discutida. Bom, só lembrando, primeiro a reforma tributária, quando a gente fala em reforma tributária, é a mudança da Constituição. Foi em 2023. Depois, a gente teve duas leis complementares que regulamentam a Constituição que foi alterada. Depois, a gente vai precisar de outras normas para regulamentar a regulamentação. Paulo, puta, para que isso? É porque você vai criando uma norma que é mais conceitual, depois você vai trazendo um pouquinho mais de cor para aquele conceito, e depois, que é a regulamentação da regulamentação, que é o prático. Puta, o cara vai fazer isso tal dia, tal horário, quanto que vai. É isso, é o prático. Isso não está publicado ainda. Isso está acontecendo agora, exatamente nesse minuto. O que os contribuintes precisam fazer hoje? Eles precisam estar com o sistema parametrizado para que possam informar os novos tributos, que é o IBS e a CBS. Ué, Paulo, você falou que não vai cobrar agora? Não vai cobrar. Mas, importante, você precisa informar no documento fiscal. Então, quando você emite o documento, além dos tributos que hoje existem, você tem que, além deles, informar IBS e CBS, que é para mera informação. Se você não fizer isso, aí você pode ter consequência. Durante 90 dias, o governo dá uma flexibilizada para você, contribuinte, poder se adaptar. Mas passou esse prazo, galera, aí não fez, vai sofrer algumas consequências, tá? Então é isso. Pensa em sistema. Primeira onda de mudança econômica, ano que vem, 27. Então você vai sair para o seu Réveillon de 31. Quando você acordar dia 1º de janeiro de 27, sua vida mudou. Podemos dizer que esse ano é uma fase de teste mesmo, né? Teste. Tá. Teste sistêmico, teste de aderência do sistema, teste de capacidade de arrecadação. Embora não irá se arrecadar nada, eles vão testar a capilaridade do sistema e quanto que seria possível arrecadar com esse sistema. Mas no fim das contas, vai simplificar realmente toda essa carga tributária para as empresas, para a nação, para todo mundo? Cara, eu tirei férias com a minha esposa e meu filho. A primeira viagem internacional que eu fiz com meu filho, naquela época tinha 6 meses. Nós fomos para as Maldivas, cara. Olha que Paraíso. legal. Águas cristalinas, calmas. Mas para chegar lá, imagina você viajando com um menino de 6 meses, cara. São 14 horas, a gente foi pelo Catar, até Doha. Você fica lá 5 horas esperando. Pega mais 5 horas de Doha até Malé, que é a capital das Maldivas. Espera mais 1h30. Aí pega mais um barco, anda 45 minutos. São 2 dias de viagem. 2 anos. Não é que quando a reforma tributária estiver toda implementada, vai ser as Maldivas. Mas é só para você ver, o caminho é longo, é difícil, é complicado, vai dar perrengue, mas lá na frente vai sim melhorar, eu não tenho dúvida. Eu tive essa experiência quando eu morei na Alemanha. Cara, é outro mundo, não tem nem comparação, nem comparação. Sim. Vai melhorar, mas até lá vai Vai piorar. sofrer. Vai sofrer bastante. Vai sofrer. Muito bom. E você também hoje, você trabalha com segmentos específicos, né? Óleo e gás, eu vi aqui também automotivo, saúde, energia. Você vê alguns setores que podem se beneficiar mais do que outros? Tem alguns segmentos que realmente vão se beneficiar? E outros também que não vão se beneficiar, que só vão ter trabalho, ou é realmente uma coisa que vai mudar a vida de todos? Olha, no geral, vai ser positivo. O que que a gente precisa mudar? A nossa mentalidade. Por que que a sua pergunta é pertinente e, ao mesmo tempo, ela vai precisar mudar?
ela vai ter que ser feita de maneira diferente. Porque hoje, quando a gente faz essa pergunta, ela tem pertinência porque os tributos são sobre a produção ou a operação. O que que significa? Que como os nossos tributos hoje são cumulativos, isso quer dizer que você não recupera via crédito fiscal aquilo que você pagou quando você comprou insumos, tomou serviços, etc. Você pode ou não passar isso para frente no seu preço, a depender da elasticidade. Então você fala: "Puta, vai ser beneficiado". Beneficiado o setor, porque hoje ele pode ou não ser. Com o novo tributo, com o IVA, não é o setor ou não que vai ser beneficiado. A gente tem que saber se o consumidor vai ser beneficiado, porque o tributo, ele passa a ser um problema de fluxo de caixa, o que hoje não é só. O problema do sistema tributário hoje é que ele é custo econômico e custo financeiro. Custo econômico, ele come minha margem se eu não consigo repassar no preço, porque boa parte desses 5 tributos é cumulativa. E, financeira, porque eu também tenho problema de fluxo de caixa. Com IVA, tudo assim, eu não vou falar 100% porque tem uma parte que você não recupera, mas 99% daquilo que você pagou na sua empresa de para que ela tenha e desempenhe sua atividade, você toma crédito. Por quê? Porque a empresa não é quem paga IVA. A empresa recolhe IVA. O Mas repassa foco para o do IVA consumidor. é consumidor. E quem é consumidor? Quem consome é CPF, sou eu, é você. Sou eu que estou bebendo café. CNPJ não bebe café. Produz e vende café. Mas CNPJ não bebe café. Então é isso. A gente tem que tirar essas amarras, essa camisa de força do sistema antigo e Uhum. passar para o novo sistema. Você pode ir para. Você vai muito alemão. Pergunta para qualquer empresa se ela vê o IVA como um problema econômico. Ela pode ver o IVA como um problema financeiro porque é fluxo de caixa. Entra no site de qualquer bolsa europeia. Você pode ver, entra na DF de uma empresa listada. É tudo líquido. Você não vê IVA lá em nenhuma linha. Pode pegar as DF, não vê, não tem IVA. Então, por quê? Porque a cabeça dos caras é líquida. A nossa Sim. cabeça de brasileiro é bruta. Ela inclui tributos. Então, essa mudança precisa ter. Agora, falando em fluxo de caixa e falando em consumidor, o o que que nós temos? Hoje, Ricardo, nós temos um que paga muito, um que paga pouco, um que paga médio, um que paga nada. Então, a gente tem uma gangorra. Qual é o conceito da reforma? Fazer isso aqui, ó, achatar. Então, quem paga muito vai pagar menos, quem paga pouco vai pagar mais, para você ter uma média que todo mundo tenda a pagar mais ou menos a mesma coisa. Essa era a ideia inicial, que permanece em boa parte, mas teve exceções. Então, por exemplo, setor de saúde, que você comentou, tem algumas exceções, reduções. Alguns outros casos, você tem isenção. Então, a gente vai precisar ver setor a setor. Mas, no final, onde a gente vai saber se efetivamente aumentou ou diminuiu é na ponta do consumidor. Paulo, quem perdeu de empresário, a gente precisa, talvez, se a gente for analisar tudo, parte de quem está no Simples vai ser impactado, tá? Parte de quem está no Simples vai ser impactado, porque o Simples foi totalmente esquecido na reforma tributária, tá? Não, perfeito. E você enxerga também algum risco silencioso aí nessa reforma que pode acontecer alguma coisa que as pessoas talvez não estão enxergando? O que que você está vendo aí? Cara, quem se antecipar e fizer uma revisão operacional inteira, é tudo. Quem se antecipar, essa empresa está muito bem preparada e vai inclusive ganhar. Eu vou falar por quê. Como o Brasil até então era composto de tributos cumulativos e com muito benefício fiscal,
Às vezes uma empresa, por exemplo, que um varejista, um grande varejista nas 27 unidades da federação. O cara tem um CD num determinado estado por causa do benefício. Não vai mais existir benefício, cara. Vou precisar desse CD lá? Não sei. Aquela planta minha em tal estado tá ali, mas para atender outro estado, por conta de benefício fiscal. Vou precisar disso? Meu custo logístico é maior? Vou precisar? Outra coisa, meus contratos, tanto com fornecedores quanto com clientes. Se for contratos de longo prazo, ou contratos que já passem para o ano que vem, eu preciso rever tudo. Preciso saber se meu preço ele inclui tributos ou não inclui tributos. Quer dizer, se o preço é líquido ou se ele é bruto. Porque do nada eu vou ter uma mudança. Se o meu fornecedor já fez esses cálculos e senta na mesa para discutir comigo, eu não fiz, a chance de eu ser impactado é grande. Assim também com o meu cliente. Então, como não é uma reforma só tributária, é uma reforma econômica, eu preciso olhar estrutura societária, estrutura logística, estrutura de operação, jurídico, tesouraria, financeiro, contábil, fiscal. É todo mundo. Até o RH, cara, eu vou ter que olhar. É tudo, tá? Não adianta. A gente está falando de uma reforma que tem seis anos ainda para ser realmente implementado 100%, né? Acho que até 33 que vai ser realmente tudo implementado e ponto final. E na minha época, quando eu trabalhava numa multinacional alemã, eu fazia parte de um grupo da implementação de um ERP famoso aí, SAP, no Alemão Brasil. também? Imagina a cabeça do alemão chegando no Brasil, fazendo parte num grupo de trabalho de tributos no Brasil que eu não sabia nada. Minha família é brasileira, mas não sabia nada de tributos. E a gente está falando de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI que vão ser eliminados, certo? E tudo isso no sistema, né, fazer todo esse ajuste vai ser um investimento bem forte. Não só de investimento monetário, mas também de trabalho, né, horas de trabalho. Resuma para nós um pouquinho esses 5 tributos que eu mencionei agora, para qual caminho isso vai andar? Vai reduzir, vai ficar igual, só vai mudar de nome? Como é que vai ser? Boa pergunta. Vamos lá, é um caminho longo, tá? Em princípio, não deveria ter aumento de carga. Em princípio. Então, em princípio, houve um cálculo que, para mim, foi um pouquinho superficial de análise da arrecadação global no Brasil dos 5 tributos: ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tá? O que não está nesse cálculo? A conta da sonegação, a conta da discussão judicial, da discussão administrativa. Só entrou na conta o que foi efetivamente recolhido. Aquilo que não entrou na conta. Tá? Então, pegaram isso aqui e projetaram no modelo qual que seria o impacto de alíquota de IBS e CBS. Paulo, isso é estimativa? Estimativa. Nós não sabemos ainda quanto efetivamente vai ser cada alíquota. Quando nós vamos saber? Vamos lá. Então, vamos saber quando que essa informação virá até nós e qual a expectativa. CBS, que é o IVA da União, são 2 IVAs. Um que é só da União, a CBS, que é uma contribuição. Esse C e o I tem tudo a ver, a gente não vai ter tempo de explicar, mas a CBS é da União e o IBS é o IVA que vai ser compartilhado com estados e municípios. Então são 2. A CBS começa agora em 2027. O que acaba em 2027? Acaba PIS, COFINS, que ambas serão substituídas pela CBS. E o 100% já IPI, cortado. 100%, você nunca mais vai ouvir falar de PIS e PIS, COFINS COFINS. no momento que você for fazer as suas vendas. Quando que você vai saber de PIS e COFINS? Porque se você tiver processo de PIS e COFINS, você vai ficar
Sabe, é igual comer pepino e melancia, você fica lembrando aquilo ali o dia inteiro. Então assim, você ainda vai ficar lembrando de PIS e COFINS um tempo. E logicamente, há alguns créditos de depreciação que você tem de PIS e COFINS que eles vão continuar a rolar, lógico, para ser compensados com a CBS, mas ao longo do período, em que eles existirem. Então, isso. Que mais? IPI vai a zero para 95 ou mais por cento dos produtos hoje produzidos no Brasil. Paulo, por quê? E o resto? Porque decidiu-se no Congresso que a Zona Franca de Manaus precisa ser mantida com seus benefícios, tá? O IPI não é em si um benefício positivo, mas é um benefício negativo. Ele traz mais competitividade para a Zona Franca de Manaus quando ele onera os produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus. Exemplo, uma moto, linha branca. Então, se você tem uma moto montada lá na Zona Franca de Manaus, que praticamente todas no Brasil são montadas lá, e essa moto é vendida para o resto do Brasil, IPI zero. Agora, quando você importa uma moto de fora, aqui em São Paulo, vai ter IPI. Então, você vai ter uma oneração para aquilo que é importado ou produzido fora da Zona Franca de Manaus, tá? O resto é zero. Isso tudo em 2027, ano que vem. Além da CBS, que vai substituir PIS e COFINS, e do IPI, que vem a zero na maioria dos produtos, vai surgir o IS, que é o imposto seletivo, que é o imposto que eles criaram antes com a bandeira dos abraçadores de árvore, que é de tentar coibir, de tentar mitigar, de tentar desmotivar as pessoas a consumirem bens e serviços que, em princípio, prejudicam a saúde e o meio ambiente. Eu morri de medo, porque, puta, vão onerar o meu torresmo. Não foi onerado. A cachaça foi, mas o torresmo não. Aí, Aí ó. tem um menino que trabalha comigo, o Guilherme, ele falou: puta, fiquei com medo de ter IS sobre o Corinthians, porque ele prejudica a minha saúde. A Mas essa cachaça e o Corinthians, né? bandeira, cara, no fundo, quem conhece Brasília sabe que esse IS foi feito meio que um cálculo de chegada, entendeu? Uma conta de chegada. Ó, com o fim do IPI, tem um pouco mais de 50 bi que vão deixar de existir e eu preciso substituir essa ferramenta de arrecadação por outra que me traga os mesmos 50 bi e etc. Então foi meio assim. Então é uma lista de bens e serviços, fizeram o cálculo lá e mais ou menos vai ficar meio que elas por elas, tá? Tem muita coisa que faz mal para a saúde e faz mal para o meio ambiente que está fora da lista. E tem muita coisa que está na lista que não necessariamente faz mal ao meio ambiente e à saúde. Porque, cara, faz mal ao meio ambiente e à saúde é tudo relativo, tudo tem uma outra perspectiva, né? Pode ou não fazer, depender do grau. 27 ficar. 28 é a grande barriga. Toda vez que vem uma tsunami, né? Tem aquela barriga, né? O mar recua, né? E aí a onda vem. Então, 28 é a barriga, é o recuo. Então, ó, você que está escutando isso aí, a sua empresa pode dar férias para o seu setor fiscal de 5 dias úteis em 2028, tá? Até lá sem férias, depois sem férias. Porque em 29 começa uma grande tsunami, que é aquela massa de mudança, que vai perdurar de 29 até 32, acabando em 33. O que vai acontecer, Paulo? ICMS e ISS começam a ser reduzidos em 10 pontos percentuais, ano a ano, de 29 até 32. E o IBS começa a ser cobrado efetivamente, quer dizer, valor econômico, também 10 pontos percentuais, a partir de 29. Então, sai 10, entra 10. Sai 10, entra 10, sai 10, entra 10, até 2032. 33, não existe mais ICMS, não existe mais ISS. Logicamente, já vai ter acabado PIS e COFINS. Só permanece CBS, só permanece IBS, só permanece o IS. E
aqueles produtos que têm produção também na Zona Franca de Manaus vai ter IPI. Então de Esse é 5 o the para long 4. road. Não, tem mais um aí. Eu nem gosto de falar nele. É, não, meio que foi elas por elas, mas assim, esse imposto que sobrou, que é sobre produtos primários semi-elaborados, ele veio meio que para calar a boca de alguns governadores contra a reforma, em alguns estados que têm uma contribuição para um fundo, tá? Tipo, Goiás, eu sei que tem, salvo engano, Tocantins, alguns estados do norte. Fala, cara, não, vamos criar esse imposto para vocês durante um período, então ele é limitado, ele não é para sempre. E esse imposto precisa ser na exata medida da queda de arrecadação com o fim desse imposto que eles têm hoje, tá? Mas de grosso econômico, nós vamos ter dois, que é IBS e CBS. O Entendi. IS é só naquela lista daqueles produtos que fazem mal para o meio ambiente e para a saúde. Perfeito, muito bom. E, bom, você já comentou a preparação, como vai ser importante para os empresários ou empresas em gerais, né? Mas o que seria seu, vamos dizer, master plan para o empresário, para as empresas começarem realmente agora para já era para se preparar agora, né? Mas para se preparar agora para os próximos anos com essa mudança até 2033. Então, gente, é o negócio seguinte: olhar para dentro de casa. Minha sugestão é até montar um comitê dedicado para a reforma tributária. Você pode ou não ter um terceiro, contratar um terceiro como eu. Você pode ou não, mas você tem que ter gente boa que entenda do sistema dentro de casa. E aí tem que ter um momento de letramento, porque a reforma não é só tributária, ela é econômica. Então tem que estar todo mundo engajado. Todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo, porque vai mudar tudo. Os planejamentos logísticos, planejamentos financeiros, os planejamentos estruturais societários, planejamentos tudo vai mudar. É olhar para dentro de casa, para dentro mesmo. Rever os meus procedimentos, rever os meus contratos, rever as minhas estruturas, para ver se vai fazer sentido eu permanecer com o que eu tenho hoje. Tá? O que eu preciso fazer mais? Como eu disse no início, IVA é fluxo de caixa. E eu preciso prestar atenção em algumas coisas que vão mudar. Hoje, quando eu falo, por exemplo, de ICMS, que é o principal desses 5 tributos, o principal é o ICMS em termos de arrecadação. Como é que funciona o ICMS? Quando uma empresa compra uma mercadoria e revende, por exemplo, uma transação simples, como é que funciona o pagamento de ICMS? Essa empresa vai comprando ao longo do mês, o período de apuração do tributo é mensal. Todo mês, ó, dia 1º comprei, dia 2, até o dia 30. Eu vou colocando todas as minhas compras na prateleira das aquisições. E todas as aquisições que eu tenho, sobre essas aquisições, tem ICMS. Então, quando eu vou pagar o preço do meu fornecedor, ali na notinha tem ICMS. Então, eu vou separar o que é preço de mercadoria, vou colocar lá em cima, o que é o crédito, vou colocar na categoria de baixo e vou acumulando aquilo ali. Mas nesse mês eu vendi também. Pô, se eu só compro num mês e não vendo, puta merda, né? Problema. Problema de caixa. Nas minhas vendas, além do preço da minha própria mercadoria, eu cobrei o ICMS do meu cliente. Então, a mesma coisa que eu fiz dividindo o preço da aquisição com o ICMS de aquisição, eu vou fazer com o preço de venda e o ICMS de venda. Beleza? Aí, virei o mês, eu vou pegar todos os meus créditos de aquisição, todos os meus débitos de venda e vou fazer uma soma. Se a soma for positiva, quer dizer, eu vendi mais do que eu comprei, a diferença, lá no dia 20 do mês seguinte, eu vou recolher para o Estado. Puta, eu comprei mais do que eu vendi. Eu estou fazendo estoque. Então, eu tenho mais crédito do que débito. Então, eu vou pegar esse crédito e vou mandar para o mês seguinte. Não tenho nada a recolher. Então, você concorda comigo? Se eu efetuo uma venda no dia 1º, a gente está em janeiro, dia 1º de janeiro,
eu efetuo uma venda. Eu só vou pagar o imposto, se tiver imposto a pagar, no dia 20 de fevereiro. Eu tenho 50 dias para pagar. É assim que funciona. E eu só tomo crédito pelo valor que está na nota e no momento que eu recebo aquela nota. Tem umas regrinhas lá, mercadoria tem que entrar no meu estabelecimento, blá, 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 blá. Mas em tese é o valor que está na nota no momento que eu recebo a nota. Agora não vai ser assim. Agora nós temos dois sistemas e é aquele que acontecer primeiro. É o seguinte: é no momento da liquidação financeira da operação. Por exemplo, eu vendo essa caneca, já vou fazer o jabá, caneca da Napô, empresa da minha esposa, e o cliente da Napô paga à vista no Pix. Naquele momento, não é no dia 20 do mês seguinte, naquele momento, o meio de pagamento, que é o Pix, sei lá, se um banco está fazendo a operação, ele vai já separar a tesourinha, que a gente está chamando de split payment, o que é CBS e IBS, recolher para a Receita CBS, recolher para o Comitê Gestor do IBS, o IBS, e só transferir o valor do Pix para a Napô, do líquido. Você consegue entender que eu não tenho mais 50 dias. O dinheiro entra para mim líquido. Olha, isso muda tudo. Esse é um primeiro ponto super importante, porque e mexe com o mercado financeiro onde se atua. Vou te dar um exemplo, um mecanismo muito, muito utilizado para as empresas comerciais no geral, comércio, varejo, antecipação de recebível. Quando a empresa vende, a base para você antecipar um recebível é o valor bruto com tributo. Lógico, tem um desconto, blá, blá, blá. Amanhã não tem tributo. Eu vou receber líquido. Então a minha base da antecipação é menor. Então as empresas têm que comer. Outra, tem muita garantia bancária e outras garantias contratuais que se baseiam no faturamento da empresa. O No bruto. faturamento hoje, Ah, bruto. Amanhã não tem isso. ah. Então vai dar uma movimentada. Outra coisa muito importante que as empresas precisam olhar: o crédito do tributo. Como eu disse hoje, o cara emitiu nota, é o valor do tributo que está na nota no momento que ele emitiu. Amanhã é só quando o tributo que está naquela nota for efetivamente recolhido. Então, suponhamos que o meu fornecedor me vendeu uma mercadoria e ele não recolheu o tributo. Eu não vou poder tomar crédito enquanto ele não recolher na medida do valor que ele recolheu. Isso vai mudar o meu comportamento em relação ao meu fornecedor, o comportamento do meu cliente em relação a mim, as relações comerciais, as relações financeiras, as relações de capitalização, tudo vai mudar. Por isso que é uma reforma econômica, não só tributária, entendeu? Perfeito. Enfim, gente, pensa nisso porque é importante. O seu Muita mudança fornecedor vai está chegar. pensando. Exatamente. Perfeito. E como é que você vê a questão tecnológica dentro dessa reforma? Porque eu já mencionei, né, SAP, Oracle, TOTUS, na brasileira também. Acho que eles também vão ter um trabalho danado para ajustar o sistema deles para conseguir funcionar aqui no Brasil nessa nova tributação, né? Mas você vê isso como um avanço na tecnologia realmente que pode talvez se comparar com outros países fora do Brasil? Olha, do ponto de vista de tributação, eu não tenho dúvida que a nossa tecnologia aqui é muito melhor do que o que tem lá fora, né. Então, há uns 3 anos atrás, não me pergunte como eu entrei nessa, mas eu participei de um seminário do fisco alemão, do mundo das finanças, sabe, do fisco federal alemão. Cara, os caras estavam comemorando, uma tecnologia fiscal que eles estavam implementando lá há 3 anos atrás. 3 anos atrás, gente, é 2023. Que a gente implementou no Brasil em 2009. Eu acho que não é porque o brasileiro é muito bom. Eu acho que o brasileiro foi obrigado a ter coisa melhor por conta da complexidade do sistema. Então, o nosso sistema já é muito bom, porque ele é muito complexo, ele precisa ter um sistema bom.
Agora, com IBS, CBS, não é uma questão se a empresa vai melhorar a sua gestão e investir em tecnologia. Se ela não tiver, ela não funciona. Esse é o ponto, tá? É sim ou não, entendeu? A gente não tá mais numa pergunta de melhorar, não, é sim ou não. Ou você tem e funciona, ou você não tem, não funciona. Os RPs, eu não vou falar que não foram homogêneos, tá, Ricardo? Tem dos RPs grandes, eu conheço todos, tem uns que avançaram, né, e fizeram direitinho o dever de casa, foram atrás dos clientes, correram para fazer teste e conseguiram entregar, não 100%, mas algo bom, na virada do ano. Agora tem uns, cara, que estavam torcendo para prorrogar. Sério mesmo. Foi um Deus nos acuda, porque muita empresa acabou ficando na mão por conta disso. Eu acho que esse ano ainda vai ter muita empresa fazendo ajuste, por motivos óbvios, porque as regulamentações não estão todas prontas. Mas fato é que eles tiveram que correr atrás, tá? Mas assim, você falou SAP. SAP conhece IVA há décadas, né? A única diferença é que o Brasil, em vez de ter um, vai ter dois, e algumas outras coisas um pouquinho diferentes, né? Sim, sim. Não, legal. E eu peguei uma frase sua também que você falou em outra matéria, que você falou que eu sou contra o conflito, eu não sou contra conflitos, eu sou a favor da paz. Você falou uma vez isso num programa. Ai, cara, eu não eu tô lembrando, mas é verdade. Eu sou a favor da paz, exatamente. Mas como é que você vê essa paz justamente na área política hoje com essa reforma? Acho que esses dois mundos, né, se encontrando e a gente está num ano bem decisivo agora, né? Você acha que isso pode ser um assunto também, sem entrar em política, mas durante esse ano, essa reforma? Esse ano é um ano bem complicado, no geral, né? A gente está vivendo um momento muito estranho, né? Eu acho que eu falo que a gente não está em 26 ainda, a gente está em 25B, né? Porque parece que as coisas não acabaram. E cada dia que passa se descobre mais alguma coisa estranha, né? Então, esse é um ano muito atípico. A gente tem eleições importantes, né? O executivo inteiro, tirando os municípios, é renovado, o legislativo inteiro é renovado. É, é muita coisa acontecendo. O Brasil dá uma bagunçada em ano de eleição. Ao mesmo tempo, a gente tem Copa do Mundo esse ano. A Copa do Mundo longa, porque são mais times. Você sabe, o Brasil é muito envolvido com a Copa do Mundo, muita coisa para. São três países muito próximos ao Brasil, né? Dois, principalmente, Estados Unidos e México. Canadá nem tanto, mas mesmo assim acaba tendo um impacto. Então, um ano muito impactante, ainda mais esse teste da reforma. Então, é muito, 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 muito impactante. O que eu acho é que é, a reforma meio que acabou. Eu acho que ela não vai ser muito tema de debate político mais não, porque a oposição não conseguiu fazer nada, né? Se eu for Sim, pensar, só lembrando que a reforma tributária não é do partido de governo. A reforma tributária, ela surgiu no Congresso, né? Lógico, o governo federal viu uma oportunidade de sair do papel e investiu, e a gente tem que tirar o chapéu para os caras, porque eles investiram, eles criaram a Secretaria Extraordinária para a Reforma Tributária, o que o governo anterior não conseguiu. Então, os caras têm um capital bom aí para as eleições, tá? É lógico que a reforma não foi a reforma dos sonhos, tá? Ela foi desidratada, tem muita coisa que piorou, que vai dar problema. E muito disso também tem mão do governo, da situação. Então, eu acho que talvez, logicamente, a oposição vai pegar isso e vai levar como bandeira. Mas eu acho que há outros pontos políticos mais importantes no momento da eleição do que esse. sem dúvida, sem dúvida. Pelo Concordo menos mais plenamente. polêmicos, viu? Perfeito. Ô Paulo, você estudou em Munique, na Alemanha, e na Áustria, em Viena, certo?
que fez você voltar para o Brasil e escolher um país tão difícil na sua profissão? Cara, talvez foi isso, é muito difícil, O entendeu? desafio. Eu sempre fui um menino meio ansioso e gosto engraçado que meu filho tá meus pais, eles me davam um brinquedo e no minuto seguinte eu tinha desmontado o brinquedo, né, eu sempre fui uma pessoa de de querer mudar as coisas. E e eu acho que é isso, é a complexidade do Brasil. Eu fui lá fora para ganhar conhecimento. O direito tributário faz parte da minha vida já há muitos anos, e eu me apaixonei por ele no início da faculdade, então, eu não tive dúvida depois que eu conheci o direito tributário. E se a gente for pegar, boa parte do nosso sistema tributário, dos conceitos, vem da Alemanha. Uhum, Se a gente pegar o Abgabenordnung, né, o Código Tributário Alemão, e o nosso, cara, tem artigo, lá não é artigo, lá é parágrafo, mas até que coincide com o número. Então eu falei, outra, eh, o maior número de escritos em direito tributário é em língua alemã. Eu falei: "Cara, eu vou na fonte, eu vou pra fonte. É né. lógico, eu vou beber na fonte, eu vou parar de ver tradução ruim, porque tem um monte de tradução, vou ler no original". Então, eu fui para lá para isso, para fazer mestrado em Munique, depois eu acabei engatando um doutorado em Viena. Foram 2 casas maravilhosas, eu aprendi muito. Quando olhei para trás já eram 5 anos que eu estava lá. Mas eu falei assim: "Cara, eh, eu vou ter mais valor aplicando isso que eu aprendi aqui, lá". Uhum. Lógico, tem outras questões familiares, né, que isso acaba pesando, né, eu foi um mix de coisas que acabaram me fazendo voltar. Mas eu tenho Ah, muito cliente lá, cara, eu vivo indo pra Alemanha, sim. pra Áustria, então eu Ah, adoro legal. Suíça, adoro ir e tal. Eu perguntei porque é uma pergunta frequente que eles perguntam para mim também, né, porque eu mudei para o Brasil com 26 anos, meus pais são brasileiros, mas vivi praticamente minha vida toda lá, estou agora há 10 aqui, casado com brasileira também. Mas, acho que para o brasileiro entender que o desafio aqui realmente é um atrativo, né, quando você tem as suas prioridades certas aí, eh, é um país maravilhoso, né, para se viver também. Então eu sempre falo: "Não, assim, eu não voltaria hoje para a Alemanha não". Então É pode engraçado, cara, porque esses dias pra trás eu tinha uma mania de pegar eu sempre gostei muito de ler jornal, aí eu peguei uns recortes de uns jornais que eu tinha recortado, do Deutsche Zeitung, o Frankfurter Allgemeine, eu pegava esses recortes, quais os problemas que os alemães têm? E nem recortava e trazia, pra comparar com os que a gente é para rir, né, assim, é cara, eu tudo falei: direitinho, tudo "Não, cresce normal, é tudo ano 1% de crescimento, não, tudo essa galera tranquilo". já tem muita gente boa aqui pra ajudar, eu vou para o Brasil que lá tem os problemas são piores". Não, realmente, assim, é uma vida realmente tudo funciona, segurança, beleza, mas, emocional lá é zero. Zero, zero. Muito bom. Mas Paulo, me conta um pouquinho também, saindo um pouquinho da reforma tributária, mas ficando no seu segmento de tributos, quais são os principais desafios que você vê no seu dia a dia das empresas nessa área aqui no Brasil? Cara, é isso que a gente tá tentando mudar, né. Primeiro, não tem muita segurança jurídica, eu até publiquei no meu LinkedIn no último dia do ano, se não me engano, no dia 30, o tanto de publicação em matéria tributária que estava só no Diário Oficial da União. Se eu fosse olhar todo o Diário Oficial estadual, todo o Diário Oficial de município, não ia dar. É muita insegurança, é o tempo inteiro mudando, e as normas não se conversam, e elas batem cabeça. E imagina isso no dia a dia de uma empresa. Então, assim, é muita confusão, é um custo de compliance enorme. Hum. Isso, assim, ser advogado tributarista no Brasil é trabalho infinito, cara, é infinito. Eu sempre falo: "O dia que tá ruim, tá bom", Não porque passa é dia sem trabalho novidades, né? infinito, cara. Ao mesmo tempo que faz com que a gente, nós que trabalhamos na área, tenhamos que nos aprimorar cada vez mais. Não existe assim: "Fiz a faculdade e acabou".
Não existe isso, cara. Ó, hoje eu não li os jornais, que não deu tempo. Eu vou ler agora. Com certeza eu tô desatualizado. Tô desatualizado, cara. Então, assim, essa é a vida, assim. Na Você Alemanha a gente fala: "Não tem coisa mais antiga do que o jornal de ontem". isso. Assim, então, ó, quer ter vida tranquila? Vai ser cirurgião cardíaco, físico atômico, entendeu? Sim. Mas não vai ser tributarista. Muito bom, muito bom. E Paulo, eu tenho também sempre contato com advogados, principalmente nessa parte, de gestão patrimonial, né, então toda a gestão de holdings, offshore, tudo mais, mas tem às vezes muitos casos que o cliente quer um planejamento meio excessivo, né, meio exagerado. Na sua visão, isso realmente existe? Isso atrapalha? Pode até ser um prejuízo para aquela pessoa que quer fazer um planejamento que é tão complexo que já atrapalha? Meu negócio é o seguinte, antigamente, eh, vamos dizer que as estruturas eram mais simples, o acesso à informação era mais precário, acesso à informação inclusive dos fiscos. É. As normas, elas não previam tanta coisa que poderia ser feita, então como elas eram mais simples, elas não cobriam bons planejamentos que eram feitos. A cada ano que passava, o fisco ia se aprimorando. Hoje, nós contribuintes estamos nus. Não é uma questão se o fisco vier, a questão é quando ele virá. E os países estão cada vez mais interconectados, sabe. Então acabou esse negócio, vou não existe mais, uma hora vai aparecer. Então por isso, assim, não existe muito mágica mais, entendeu. A questão é, dá para melhorar? Dá e muito ainda, mas não é igual o que era antigamente. E outra, risco galera, risco hoje ele tá muito, eh eh às claras. Não existe mais risco escondido. O risco está claro. Então é uma questão mesmo de você contabilizar quando você vai perder. Eu acho que é isso, viu. Sim, Tem que tomar perfeito. cuidado. Muito bom. Paulo, cara, obrigado aí, foi uma aula realmente, a gente já está terminando aqui quase, mas antes de encerrar, eu sempre gosto trazer ou perguntar 3 coisas da pessoa para realmente nossos espectadores, assim, ter realmente uma visão da sua cabeça. Uma é uma habilidade, seja para o profissional, geral para a vida, que você acha que é importantíssimo, seja uma pessoa que talvez está começando a carreira agora, no seu setor como advogado. Livro que você gosta bastante, que você recomenda para as pessoas, e um conselho de vida. Pode começar com a habilidade. Cara, eu acho que é curiosidade. Eh, eu tenho visto cada vez mais os jovens se esquecendo de alguns elementos meio básicos, sabe. Então eu acho que curiosidade, vamos dizer, é o número um. O jovem que é curioso, ele não tem o jovem, por ser jovem, não tem bagagem nem de experiência nem muito teórico. Você pode comer livro, mas vai te faltar vivência. Você pode ter muita vivência e não ter o estudo básico. Agora, além das 2 coisas, eu acho que você tem que ser curioso. Então, por quê? Porque é isso que a gente procura, por exemplo, no escritório. Chega lá um candidato a estágio, o que que ele vai me apresentar? Ele foi coroinha na igreja, entendeu? Então tem alguns skills que eles não são perceptíveis no papel, porque o papel de um candidato a estágio não tem nada. Aham. Mas esses skills eles são mais visíveis no momento de fazer uma entrevista, no momento que a pessoa se porta para te fazer o approach. Isso chama curiosidade, tá. Eu acho que é por aí. Se eu fosse, falar de livro, eu não diria um, porque eu ia ser muito injusto com os demais que eu já li. Pode falar mais Mas também. eu vou falar para vocês, talvez, eu sou um cara muito cartesiano. Eu sou tributarista, pô. Eu vivo de número, sempre adorei a matemática. Sempre adorei matemática.
e mexo muito. Eu adoro programas que mexem com matemática. Logicamente, o Excel é a nossa grande água, né? É o elemento básico de tudo. É, e matemática é filosofia. Então, assim, não achem que ler filosofia é coisa de teórico. Eu acho que abre a cabeça, eu acho que te faz ter raciocínio mais lógico, eu acho que faz repensar as coisas pessoais e profissionais, eu acho que te faz uma pessoa mais inteligente, eu acho que você fica mais resiliente no momento que você absorve. Se você nunca trabalhou com filosofia, começa pelo mais básico, começa Platão, Aristóteles, etc, que aí já, nossa, eu sou mais adiantado. Pega aí um estoico. Eu adoro ler para melhorar minha vida pessoal. O estoico é o chá de camomila, sabe? O estoico é o chá de camomila. Você pega um Nietzsche, aí já é um Red Bull. Agora, é, agora o estoico é um chá de camomila, cara. Você fala assim, saiu da minha esfera. Ema, cada um com seus problemas. Então vai para esse lado. E a outra pergunta qual que é? Ah, um conselho de vida. Cara, Você conselho de você já meio vida deu é com a curiosidade, mas se tiver alguma frase, alguma citação que você gosta. é eu acho que, como eu falei de filosofia, até o conselho de vida é isso. Eu era um menino muito ansioso, muito ansioso. Ricardo, eu fiz 3 faculdades, cara, ao mesmo tempo. Olha que maluquice. Então, não precisava disso. Eu acho que quanto mais jovem, mais ansioso a gente é. Então, já que eu falei dos estoicos, leia os estoicos, porque ele vai te dar tranquilidade. Você vai ficar uma pessoa mais centrada. Você vai ver que um monte de preocupação que você tem, você não precisa ter. Então, eu acho que é por aí. Maravilha, muito bom. Paulo, novamente, obrigado pela participação. Pessoal, também sigam o Paulo nas redes sociais aí, o arroba é qual, Paulo? No Instagram é Paulo Duarte Filho, arroba Paulo Duarte Filho. Isso. Agora, no LinkedIn é meu nome inteiro, cara, que é uma história. Meu nome não é um nome, é uma história, que é Paulo César Teixeira Duarte Filho. Aí, perfeito. E também o site da sua empresa? É o Stock Forbes. Rock Forbes, perfeito. Maravilha. Novamente, Paulo, obrigado aí e até mais. Falou, Ricardo. Obrigado. Tchau, tchau.